com vocês. Hoje a nossa videoaula é uma matéria assim muito fácil. Hoje vamos falar sobre os sólidos geométricos e conhecer um pouquinho mais sobre os poliedros, os corpos redondos e os elementos que compõem cada um desses sólidos. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, é só mandar um recadinho lá na plataforma LMS ou mandar uma mensagem pela agenda eletrônica, tá bom? Então, um beijo, fiquem com Deus e até a nossa próxima videoaula. Tchau! Na nossa videoaula de hoje, o tema será sólidos geométricos. Vamos começar falando dos poliedros. Mas, afinal, o que são poliedros? Poliedros são as formas geométricas espaciais que apresentam todas as faces planas. E eles são chamados de formas geométricas espaciais porque eles apresentam 3 dimensões. Eles têm comprimento, largura e têm altura. Vamos agora observar o poliedro abaixo e os elementos que compõem esses poliedros. Nós temos aqui uma pirâmide. Vamos observar que esta pirâmide aqui, ela possui faces planas. Então, aqui são as faces dela. Elas, quando eu tenho um encontro de 2 faces, formam uma linha. E essa linha é chamada de aresta. Quando eu tenho o encontro de 2 arestas, eu tenho o vértice, que são as pontinhas do meu polígono, ok? Vamos agora ver uma curiosidade sobre os poliedros. Você sabia que ele recebe esse nome porque significa que tem muitas faces? Poli quer dizer muitas e edros quer dizer faces. Então, poliedros, muitas faces. Vamos ver a classificação dos principais poliedros? Então, vamos começar. Aqui eu tenho o tetraedro. Tetraedro é o poliedro que possui 4 faces planas. Observaram as 4 faces dele? Ó, 1, 2 atrás, 3 e 1 embaixo. Então, são 4 faces planas. Próximo poliedro vai ser o hexaedro. O hexaedro é um poliedro de 6 faces planas. Aí nós temos aqui como exemplo o nosso cubo, que todo mundo já conhece. O nosso próximo poliedro vai ser o octaedro. Como o nome já está dizendo, o octaedro é um poliedro que apresenta 8 faces planas. Logo depois, eu vou apresentar a vocês o dodecaedro, que é um poliedro de 12 faces planas. É lindo, né? E agora, que tal a gente conhecer o icosaedro? O icosaedro é o poliedro que apresenta 20 faces planas. Agora eu vou lançar um desafio. Eu quero que vocês escrevam ou lá no YouTube, lá no comentário, ou na plataforma LMS. Eu quero que vocês me digam qual é o formato das faces do dodecaedro. Eu quero que vocês me digam se ela é formada por quadrados, por pentágonos, por triângulos, por hexágonos. E aí, você prestou atenção? Só quero ver quem vai conseguir responder, hein? Que tal agora nós conhecermos um dos tipos de poliedro? Nós vamos conhecer, então, o prisma. O prisma tem 2 características muito importantes. As faces laterais destes poliedros são retangulares e as 2 bases dele são formadas por polígonos idênticos. Então, vamos agora observar os prismas abaixo. O primeiro que entra na nossa passarela é o prisma de base triangular. Então, observe aqui que esse prisma ele tem 2 bases triangulares. E observe que as suas faces são retangulares. Agora, nós vamos conhecer o prisma de base pentagonal. Como o nome já diz, ele tem em suas bases um formato de pentágono, ó, 2 bases no formato de pentágono. E as suas faces laterais são formadas por retângulos. Vamos conhecer mais um? Agora entra na nossa passarela o prisma de base hexagonal, que, como o próprio nome diz,
as bases dele têm o formato de um hexágono. E qual será o formato das faces laterais? Muito bem, quem falou que são retangulares. Então, nunca se esqueçam, as bases são sempre polígonos idênticos e as faces laterais do prisma têm sempre o formato retangular. Agora, uma dica e curiosidade para vocês. Os polígonos que formam as bases são utilizados na identificação de um prisma. Então, quando a base é de triângulo, o prisma é de base triangular. Quando a base é um pentágono, é um prisma de base pentagonal. Quando a base é um hexágono, é um prisma de base hexagonal. Bem fácil isso, né? Vamos conhecer agora um outro tipo de poliedro. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre as pirâmides. As pirâmides são sólidos geométricos que possuem apenas uma base, possuem as faces laterais triangulares e possuem um vértice em comum. Então, vamos observar esses elementos na pirâmide aqui ao lado. Vamos observar que esta pirâmide daqui tem uma base quadrangular. Ela também é formada por 5 vértices. Ela tem aqui as arestas dela, que no caso são 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E ela é formada por 4 faces laterais. Observe bem o formato da face lateral. Ela é triangular. Da mesma forma que o prisma, as pirâmides são identificadas por meio dos polígonos que formam sua base. Assim, eu vou ter aqui, por exemplo, uma pirâmide de base hexagonal, porque a base dela é um polígono de 6 lados. Nesta segunda pirâmide aqui, eu vou ter uma pirâmide de base pentagonal, porque a base dela é um polígono de 5 lados. E, por último, eu vou ter uma pirâmide de base quadrangular, porque a base dela é um quadrilátero. Depois de conhecer um pouquinho mais sobre os poliedros, agora a gente vai falar sobre os corpos redondos. Corpos redondos são os sólidos geométricos formados por superfícies planas e curvas, ou então apenas por superfície e curvas. Vamos ver aqui o que o maluquinho está falando. Então este copo lembra um corpo redondo. Realmente, maluquinho, este copo lembra exatamente um corpo redondo chamado cilindro. Então, observa aqui. O cilindro, ele é um sólido geométrico que possui 2 bases circulares e a sua lateral é formada por uma superfície curva. Vamos agora conhecer um outro exemplo de corpo redondo. Vamos ver agora o cone. O cone é um sólido geométrico que possui a sua base circular, tá vendo? Tem a sua lateral uma superfície curva e tem aqui em cima um vértice. Agora a gente vai ver um sólido geométrico que não tem superfície plana alguma. Ele é formado apenas por superfície curva, que é a esfera. Então, a esfera todo mundo já conhece, ela é formada apenas por superfície curva. Fácil isso, né? Vocês já viram um sólido geométrico desmontado? Então, é isso que nós vamos ver agora. Isso se chama planificar o sólido geométrico, ou seja, torná-lo plano. E então, nós vamos ver aqui 4 desses sólidos geométricos planificados. O primeiro deles vai ser o cubo. Então, aqui eu tenho um cubo animado para vocês, e aí nós temos ele montado e desmontado para que vocês possam ver. Aqui embaixo, nós vamos apresentar para vocês a planificação deste cubo, formado por 6 faces laterais, 6 faces quadradas. E aqui nós já temos o cubo montado. Vamos ver mais uma planificação de sólido? Agora nós vamos ver a pirâmide de base triangular. Como o próprio nome diz, essa pirâmide tem como base um triângulo.
Então, ela planificada, ela vai ter 4 faces triangulares. E ela montadinha terá aqui a base triangular, mais as suas 3 faces, que também são triangulares. Vamos continuar vendo alguns sólidos geométricos planificados e vamos começar esse slide mostrando o cilindro. O cilindro é um corpo redondo que possui 2 bases circulares e a sua lateral arredondada. Então, quando a gente planifica o cilindro, a gente pode visualizar muito bem as suas bases e o corpo arredondado. Aqui ao lado, nós já temos o cilindro montado, o cilindro com as 3 dimensões. Que tal agora a gente conhecer a planificação do prisma de base hexagonal? Como todo prisma, ele possui as suas faces laterais retangulares e tem 2 bases de polígonos idênticos. Nesse caso, os 2 polígonos idênticos da base é um hexágono e todas as faces laterais são retangulares. Então, aqui nós temos agora o nosso prisma de base hexagonal já montadinho. É bem fácil de se localizar e de entender qual sólido a gente está verificando, não é mesmo? E aí, o que vocês acharam da matéria de hoje? Tenho certeza que vocês acharam muito fácil, não é mesmo? Então, vamos fazer todas as atividades propostas no livro didático e estudar bastante. Qualquer dúvida que vocês venham a ter, é só vocês mandarem um recadinho lá no fórum da plataforma LMS ou então mandar uma mensagem pela agenda eletrônica, tá bem? Então, um beijo para vocês, fiquem com Deus e até a nossa próxima videoaula. Tchau!